Olá a todos. Muito obrigado por se juntar hoje. Vamos ver aqui. Então, primeiro você sabe o que fazer. A maior parte do que vou falar hoje é pública. Portanto, isso pode não ser aplicável. No entanto, se alguma das coisas sobre as quais falamos hoje não estiver disponível no momento, pediremos que você não tome decisões de compra com base nessas declarações. Claro que os planos vão mudar, por isso quero que tenha isso em mente enquanto discutimos isso hoje. Então, temos um tópico hoje, mas este é um grande e emocionante tópico e gostaríamos de ter alguns convidados especiais para se juntar a nós. Então, vamos falar sobre o novo plugin Geoding Ground que acabou de chegar à Autodesk App Store esta manhã. Este é um momento perfeito para este tópico. Vou parar de falar e, na verdade, passar-lhe para o Nigel em breve, que lhe dará um pouco de contexto sobre o que estamos fazendo aqui, né? Então, Nigel, leva isso. Olá a todos. Ao longo dos últimos anos, temos colaborado extensivamente com a Geodin e sua empresa-mãe, a Frugro, para implementar um fluxo de trabalho abrangente e avançado em geotécnica. Isso promove maior eficácia nos nossos modelos civis, resultado também do desenvolvimento contínuo de um plugin. Sim, estamos muito felizes em anunciar que agora está disponível na App Store para o Civil 3D 2024 e 2025. O lançamento está previsto para acontecer em breve, já no ano de 2026. Gostaria de aproveitar para dar calorosas boas-vindas a Kimberly e Devers, responsáveis por trazer novas perspectivas sobre o produto e apresentar detalhadamente suas características notáveis. Mas é realmente emocionante e estamos realmente orgulhosos e felizes de trabalhar com eles. Obrigado. Você, Nigel, obrigado pela apresentação e por estarmos aqui. Não sei se consegues ver o meu ecrã. Nós podemos. Sim, podemos. Tudo bem, vamos começar de imediato. Estamos entusiasmados por estar aqui para falar sobre o Jordan e o Jordan Ground e como trabalhamos com a Autodesk, o Nigel e toda a equipe do Civil 3D para criar este aplicativo e como ele traz facilidade de uso para você. Como usuário do Civil 3D, você pode obter o contexto do solo em seus modelos de design. Então vou começar em breve. Vou começar sozinho. O meu nome é Andrés Keberjack e sou o chefe de produtos da Gelden. Estou contigo há 12 anos. Minha formação foi na aquisição de dados de precisão em tecnologias de superfície e, posteriormente, na gestão de dados geotécnicos e no desenvolvimento de software. Eu liderei a equipe Geodyne como líder de produto há cerca de 15 meses. Também me juntou Dário, nosso chefe de vendas europeu, que mais tarde irá dar mais informações básicas sobre como o aplicativo funciona e o que ele mostra. Portanto, ele fará uma demonstração ao vivo para você e também responderá algumas perguntas técnicas. Para aqueles de vocês que sabem que os alimentos crescem ou talvez não, na verdade vou fazer apenas uma breve introdução. Somos a empresa líder mundial em geodados, somos a maior empresa de dados geográficos. Operamos globalmente como a Autodesk, com a qual começamos a trabalhar há cerca de 2 anos. Como Nigel destacou, temos 11 mil funcionários em 55 países ao redor do mundo. Na verdade, trabalhamos em 3 áreas, que são infraestrutura, energia e fronteiras, e olhamos para a obtenção de dados terrestres para projetos para tentar lidar com algumas mudanças sociais, como clima, na adaptação climática, urbanização, crescimento populacional. Nossa missão é garantir um mundo seguro, vibrante e sustentável para todos. Como você pode ver, nós adquirimos a Jurata há cerca de 60 anos. Obviamente, nesse caminho, nós adaptamos e desenvolvemos algumas tecnologias e pacotes de software para gerenciar esses dados, analisá-los e compreender os dados do solo. Só recentemente decidimos abrir algumas dessas tecnologias para indústrias maiores, e é por isso que estamos aqui hoje. O Geodon é um aplicativo que, na verdade, oferecemos não só para nos usar, fazemos isso há 3 décadas, mas também para abrir seu uso e benefícios para uma indústria maior. Por que isso é importante para seus projetos de infraestrutura civil e infraestrutura?
Bem, o terreno é, na verdade, um obstáculo aos seus objetivos de negócios, está atrapalhando o teu trabalho de túnel. Problemas surgem no planejamento ferroviário, rastreamento e na execução de construções importantes. Na verdade, é considerado o maior contribuinte de custos para muitos desses projetos. Quando você trabalha e entrevista gerentes de projetos, muitas vezes é visto como uma oportunidade para reduzir custos máximos e otimizar custos máximos. Como indústria, cometemos erros o tempo todo, quer dizer, sempre provoquei que a torre inclinada de Pisa fosse uma indústria, uma engenharia de terra quebrada, mas ainda podemos cometer erros como a Torre do Milênio em São Francisco, onde a fundação é completamente transparente. Se as coisas realmente correrem mal catastroficamente, isso pode correr mal. Mas o solo é muito complexo e muito variável, mesmo em curtas distâncias, mesmo em um vale ou em um local de projeto. Pode haver condições de solo muito diferentes em diferentes áreas e áreas do solo. Quando você toma decisões no local sobre como planejar um projeto de infraestrutura, é importante entender isso com antecedência. É por isso que acreditamos que isso é uma parte fundamental do projeto de infraestrutura, do trabalho de projeto, mas hoje, a maioria dos negócios com os quais trabalhamos, a maioria das empresas, não fazem isso da melhor maneira possível. Muitas vezes, essas decisões iniciais de projeto são tomadas sem uma compreensão adequada das condições do solo, o que, na verdade, pode levar a um retrabalho do projeto como uma nova opção de projeto de mudança posterior, o que pode causar atrasos e frustrações na equipe. Também pode levar, se houver muita incerteza, apenas fazer escolhas em vez de engenharia, apenas ter um alto fator de segurança, o que geralmente resulta em custos de construção elevados e até mesmo uma grande pegada de carbono em alguns canteiros de obras. Então, se possível, você realmente não quer ir por esse caminho. Se você encontrar circunstâncias imprevistas durante a fase de construção, geralmente levará a mais atrasos e mais retrabalhos de construção. Então é uma situação pior, e é claro que a pior situação é que você não reagirá de jeito nenhum. Você não percebeu que encontrou condições infelizes ou desfavoráveis no solo e que as coisas iriam desastrosamente errado mais tarde hoje. A equipe de design e a equipe de investigação de campo muitas vezes trocam documentos, o que obviamente não é a maneira mais ideal de trabalhar nos tempos atuais. Isso é o que estamos tentando quebrar com alguma colaboração entre a Geldon e a Autodesk, porque nós realmente vemos uma única fonte de dados terrestres como uma informação muito colaborativa que realmente precisa ser uma parte considerada da informação do ativo ao longo do ciclo de vida do ativo, se você quiser. E, obviamente, estávamos muito ativos nos estágios iniciais de viabilidade de realizar uma varredura terrestre. Estávamos muito ativos na fase de investigação de campo, conhecendo o terreno, e a Autodesk era claramente muito forte em termos de ambiente de software, aspectos de design, modelagem de seleção de projeto e, mais tarde, sistemas de gerenciamento de informações de construção. Portanto, vemos essa parceria complementar acontecendo naturalmente ao longo do ciclo de vida do ativo. É por isso que nos tornamos recentemente parceiros estratégicos da Autodesk. Queremos ter certeza de que você sabe, os dados do solo são a única fonte de verdade em um banco de dados e são dados aos quais todos estão conectados e que todos estão constantemente atualizados ao longo do ciclo de vida que todos discutem na fase de projeto. À medida que o design mudou, os levantamentos de campo também evoluíram para atender a essa necessidade. Portanto, eles realizam pesquisas no solo nas áreas de projeto necessárias. O projetista vê os dados mais recentes e maiores do solo a partir da mesma fonte. Então, é tudo sobre compartilhar e manter-se atualizado um com o outro. Obviamente, não começamos esta jornada ontem. Como mencionado anteriormente, nós recolhemos e organizamos dados terrestres por muitos, muitos anos. Na verdade, Fuber tem cerca de 60 anos. Começamos a trabalhar com o Julian há cerca de 30 anos. Portanto, não é um novo pacote de software, mas tem evoluído e modernizado ao longo do tempo. Hoje, nós mesmos temos mais de 15 mil projetos que entraram nele e depois, com o tempo, 2 milhões de projetos.
E muitos clientes começaram a dizer: ok, podemos acessar isso, podemos começar a usá-lo. Portanto, começamos a construir uma base de clientes para ele em todo o mundo. Você verá isso quando o Dário puder compartilhar detalhes e realizar uma demonstração para você. Mas, em suma, o Geodin é um banco de dados e um pacote de software que permite que você gerencie esse banco de dados, e é praticamente um ecossistema inteiro em torno dele, e eu vou falar sobre isso. Mas ele permite que você recolha dados de terra em um só lugar e gerenciá-los e relatá-los de maneira razoável. Ele permite que você colabore em torno dessas funções por meio de recursos de importação e exportação e conexões com bancos de dados, e possui muitos modelos para você entender os dados do solo e relatar esses dados de uma forma que faça sentido para seu projeto. Sempre acreditamos que a interoperabilidade é a chave, porque, como mencionado anteriormente, é isso que acreditamos que a indústria realmente precisa. Por isso, tornamos o Geodinam flexível e pode ser instalado em seu PC local totalmente independente da internet, se esta for a sua necessidade de segurança de algum modo necessário para o projeto, ou pode ser executado na sua rede corporativa, ou pode ser baseado em nuvem. Também começamos recentemente a permitir que ele pegue conjuntos de dados concorrentes de ferramentas como o Gint. Sempre apoiamos a sua liberdade de escolher onde os seus dados estão localizados e como queremos gerenciá-los. Como mencionado anteriormente, o Geodon é um ecossistema completo. A jornada muitas vezes começa no campo, portanto, temos um aplicativo no local chamado Geodon que permite capturar informações de perfuração, ou seja, características do local como fonte de dados. Então, foi capturado lá em alta fidelidade e precisão. Ele permite marcar amostras que vão posteriormente ao laboratório para análise, permitindo rastreá-las para o banco de dados GeoLink por meio de um código QR. Ele permite que você colete dados de campo, que podem ser testes de penetração que você está realizando, ou testes de terra que você está realizando no campo. Pode ser um teste SPT. Todos eles estão centralizados no banco de dados que mencionei. O aplicativo GeoLink como back-end pode ser usado para gerenciar esses dados, compreendê-los e exportar a partir deles. Então, uma peça crítica que sentimos que falta é tornar o banco de dados acessível e consumidor durante o processo de design também. É por isso que começamos a trabalhar com a Autodesk e a Civil 3D para criar o aplicativo que chamamos de Terreno de Construção, como um plugin para o Civil 3D, onde você pode se conectar a esse banco de dados e inserir os mais recentes e melhores dados em seu ambiente Civil 3D sem erros. É aí que as coisas se tornam realmente emocionantes, porque você pode visualizá-lo, você pode modelá-lo, você pode gerar volumes a partir disso, você pode combiná-lo com o seu projeto, arquivos de projeto e ver como a base e a sua infraestrutura de projeto interagem. Em suma, como mencionei, ele permite que você vincule a partir do Civil 3D dentro do Civil 3D para um banco de dados que você pode acessar. Você não precisa ter o software Jordan. Você só precisa acessar o banco de dados curado e coletado pela sua equipe geotécnica. Ele permitirá sincronizar esses dados diretamente no Civil 3D e armazená-los como parte do arquivo de design no seu. Isso permitirá que você perfure esses buracos que estão chegando. Ele permite que você visualize quaisquer relatórios adicionais para esses furos. Pode ser um relatório de um teste de amostra, pode ser um teste de campo, pode ser um resultado laboratorial, teor de água, um gráfico, qualquer coisa anexada ao poço no banco de dados geotécnico seguirá. Se você optar por fazer isso, você pode importar uma subseleção ou toda a seleção que Daria demonstrará mais tarde. Ele permite gerar superfícies que conectam camadas de argila, conectam camadas de areia, conectam camadas de rocha e podem visualizá-las e começar a interagir com elas como um volume no Civil 3D. Também permite que você comece a fazer cálculos com metadados armazenados no Civil 3D. Falando nisso, eu gostaria de postar meus slides porque acho que a parte mais emocionante é sempre vê-lo ao vivo. Eu gostaria de passar o processo para o Dário e mostrar como é fácil o processo em termos de entrar no CO2D e como visualizá-lo e mostrá-lo. Dário, você gostaria de partilhar sua tela? Compartilhe o primeiro. A segunda lata que mencionei está aqui detalhadamente. Você também é a minha tela, uma inspiração infinita e contínua.
Está bem. Então, o que realmente temos aqui é o notável CB3D, e como dá para observar claramente, o plugin de aterramento GB está claramente visível e pronto para uso. Como é uma fita, há vários elementos diferentes, especificamente são 4 bem distintos e importantes. Botões, uma para conectar fontes de dados, outra para selecionar dados e outra para desenhar superfícies no volume mais tarde. Como o mergulhador mencionou, uma base de dados importada pelo terreno Geoding precisa ser criado com Geoding, mas você não precisa executar uma instância de Geoding na mesma máquina. Você precisará criar nosso banco de dados bem estruturado, adicionando-o aqui com os dados perfeitamente organizados e devidamente hospedados através do software Geoding especializado. Fonte. Botões, eles podem ser inseridos e adicionados a uma seleção que pode ser acessada aqui para selecionar os dados. Então aqui você verá uma gota. Abra para baixo. Você deve utilizar o banco de dados conectado para abrir o respectivo botão do projeto, proporcionando uma visão detalhada ao expandir a lista de opções disponíveis no sistema. Perfuração ou os locais disponíveis no banco de dados. Há um botão que mostra todos os documentos. Como você pode ver aqui, há alguns documentos. Para alguns desses furos, é possível exibir documentos armazenados em um banco de dados desta forma, como os logs de furos, que vou falar mais tarde, e que podem ser acessados diretamente do CV2D, sem ter que voltar para God e depois abri-los usando God. Há uma função aqui, desenha buracos perfurados. Versão 3D, veremos mais tarde, só posso mostrar por enquanto. Aqui está o lugar mencionado com tudo que envolve. Isso irá mostrar o buraco do bar e as coordenadas inseridas no GD. Estou acessando o banco de dados agora com consultas precisas. Eu quero dar um passo atrás agora. Sempre vá ao GD para ver onde fica isso. Isto é conectado. Esta é a área de trabalho durante o período. Aplicação I. Este é o banco de dados de conexões que vemos aqui. Quando eu uso esta base de dados baseada na base de dados de Denver, temos que fazer isso. Podem ser armazenados localmente em um computador, como os arquivos do Microsoft Access, mas, é claro, também podem ser armazenados em uma unidade de rede. Eles também podem ser bancos de dados cliente-servidor, por exemplo, diferentes tipos de bancos de dados SQL. Se descermos a estrutura do banco de dados, temos o projeto. Podem haver vários para um banco de dados. Neste caso, nós temos apenas um. Em bancos de dados e objetos. Isso pode ser locais de perfuração ou CPT, ou seja, locais onde são efetuados ensaios de penetração ou outros EC. Há mais 2 testes. Em seguida, uma única posição pod. Contém documentos. Como eu mostrei antes desses 2 furos, eles têm um documento criado. Selecionando cada furo ou um único local por meio de levantamento geodésico, temos perfis diferentes. Abrir o chamado método, é claro, depende. Para destacar um terreno de interesse particular, você seleciona o gerenciamento de dados, onde organizamos metadados, camadas de solo e outras informações cruciais. Dados da CBT. A seção de dados de medição é projetada para armazenar detalhadamente os ensaios geotécnicos realizados nas amostras, fornecendo informações essenciais. Por exemplo, a representação detalhada da distribuição do tamanho das partículas em análises completas. 3 eixos e arranjos. São mais de 50 tabelas abrangentes apenas voltadas para testes técnicos, além de uma seção avançada que permite impressão gráfica e edição do conteúdo com suporte à criação de modelos. E se as coordenadas forem apropriadas, também viabiliza exibir os furos no mapa GS. O sistema já está. Foi fornecido. Vamos fazer uma revisão extensiva nesta seção mencionada anteriormente, com dados gerais, nomes detalhados de locais, métodos de perfuração específicos e grande variedade de metadados bem organizados. Alguns deles podem ser acessados através dessas listas suspensas conhecidas como dicionários, no GDN. Temos coordenadas e sistemas de coordenadas que são naturalmente essenciais, eles querem ser mapeados. Depois, segue uma seção detalhada de descrição do tipo de solo disponível. Aqui utilizamos a classificação da ASTM como referência principal, embora existam diversas outras normas possíveis aplicadas em geociências. Caso tal critério seja selecionado, o processo recomendável é o aumento da camada de solo de acordo com as especificações necessárias.
tais padrões. Por exemplo, aqui visualizamos uma camada verde de solo com características específicas de terreno que demandam análise. Há também grãos finos com um pouco de argila. Para o tipo de solo secundário selado, ao inserir os valores relevantes nestes campos por meio de um dicionário apropriado, será gerada uma frase adaptada de acordo com os critérios que estabelecem os parâmetros da camada de solo. Isso também pode ser adicionado à mão, então não é tão rígido. E diferentes camadas de solo. Aqui, por exemplo, selamos 3 camadas de argila urbana de diferentes propriedades. Eles também podem ser atribuídos a uma única unidade de solo, neste caso argila, letras maiúsculas ou lodo ou giz no fundo. Isso é especialmente importante quando a camada for exibida posteriormente em o chão de jardim. Temos uma mesa com amostras. É aqui que todas as amostras do local são armazenadas, juntamente com o tipo de amostra, o método e a referência da amostra. Se um teste CPT ou similar foi realizado para esse local, temos aqui uma seção para armazenar dados CPT, que resume a seção de metadados. Como mencionei anteriormente, temos uma tabela para os dados de medição, onde estão armazenadas as tabelas dos ensaios geotécnicos realizados nessas amostras. Aqui vemos que a descrição na parte inferior é um teste de teor de umidade de amostra de laboratório, com turbina de penetrômetro de bolso. Esta é apenas uma lista. O que está sendo testado está registrado neste. Exemplos, no entanto, a lista pode ser muito mais longa. Pode. Torne-se SPT. Pode haver 3 eixos e assim por diante. Estas são tabelas parcialmente validadas e por isso essas colunas azuis indicam campos específicos para análises detalhadas. Eles são preenchidos em fórmulas e vêm com fórmulas de validação e condições que o usuário também pode acessar. O ponto positivo é que esta lista é muito flexível em relação a testes potenciais, permitindo que o usuário adicione sua própria folha para personalização de testes geotécnicos, conforme necessário. Por exemplo, neste exemplo, crio uma tabela para as colunas like Rock Quality, Sorry Restaurant, assim como fórmulas individuais e critérios de plausibilidade de verificação que podem ser personalizados pelo usuário. Portanto, se a equipe tiver algumas necessidades especiais para um formato específico para o teste, isso pode ser feito sem problemas. Isso é adicionado a tais bibliotecas de pacotes de bibliotecas usadas pela equipe. Ainda de grande importância são as partes de edição gráfica e de impressa. É aqui que armazenamos nossos modelos. Portanto, a Jordan oferece uma longa lista de moldes pré-fabricados, alguns dos quais são usados para furar furos como este. Neste caso, podemos ver que temos o símbolo do tipo de amostra de solo, do mesmo padrão de campo que mostrei antes da unidade de solo. Então, reivindicar este lodo instantâneo, encontrar, polir outro e começar a descrever. E gráficos que podem mostrar sequências, séries de dados, por assim dizer, que estão associadas a algumas das colunas de levantamento geotécnico que eu mostrei antes. Isso também pode ser personalizado pelo usuário para que a lista esteja disponível. Esses modelos podem ser editados pelo usuário, mas é claro que o usuário pode criar seus próprios modelos e decidir quais tabelas serão usadas como fontes de dados, como alterar elementos, reformatar, desenhar, alterá-los. Além disso, macros de texto também podem ser usadas. Por exemplo, você pode fazer com que uma tabela exiba dados formatados de uma maneira específica e use texto dinâmico. Obviamente, isso criará um modelo que é então conectado e que muda sempre que o usuário escolher outro local. Existem não apenas furos, mas também diagramas de parâmetros em relação à profundidade. Estão disponíveis CPTs, classificações e gráficos, entre outros. Interessado em CPT. Você também pode usar tabelas como gráficos, X e tesouro da distribuição, do tamanho de partícula da pesta e assim por diante. Isso também é para o próprio GDN, então para criar e armazenar dados.
no banco de dados do GDN, como importar dados no campo Julian, como mencionei, há um seletor para onde importar. Mais uma vez, indicando que o item foi selecionado. Através da abertura, é possível jogar furos perfurados. Esses furos serão apresentados inicialmente como pontos de coordenadas geométricas para localização e altura detalhadas. No entanto, também é possível recomendar perfurações em linha, incluindo formações. Então, a descrição do solo visível que vimos antes, vou colocá-la aqui como uma sombra para torná-la mais visível. Então, isso nos mostrará a localização e o furo e a formação que vimos anteriormente em Judy, com os metadados colocados no furo à esquerda e camadas de solo individuais ou realmente não individuais à direita. As camadas individuais de solo são armazenadas na forma de cilindros, mas com cores diferentes. Você verá tropas terrestres. Portanto, o tipo geral de solo que contém diferentes camadas de solo. Mesmo em princípio, eu não sei se é visível aqui, mas às vezes você pode ver mais de uma descrição de uma camada de solo da mesma cor, como aqui. Aqui você encontrará várias camadas de solo distribuídas em toda a região laranja do furo, oferecendo detalhes adicionais. Estes são, é claro, objetos CB3D, então eles podem se mover. Eles não são fixos. O que desenvolvemos em inserções é a possibilidade de inserir camadas de solo entre os furos. Isso é feito através de superfícies e volumes, através deste botão que irá abrir um seletor. Não questionei se minha tela estava ligeiramente ondulada, mas há uma conexão clara ao selecionar subconjuntos de domínios, como mostrado neste exemplo, e repetir o processo de análise. Portanto, é claro que você pode usar um laço ou qualquer outro tipo de seletor e, em seguida, pressionando a tecla Enter, interpolar entre a camada executada e o modelo 3D desenhado. Foi realizado um mapeamento detalhado para cada furo, desenhando uma seção específica correspondente ao círculo de erro associado a ele. Este é um parâmetro que pode ser manipulado através de propriedades de design, mas planejamos usá-lo na faixa para alternar a largura da camada também. Se este é basicamente o tamanho da lente do solo, deve depender disso ou não. À esquerda, há a opção de alternar entre exibição de superfícies ou volumes. Por exemplo, é possível desativar os volumes e visualizar apenas as superfícies do modelo. Esses volumes também são objetos simétricos, então eles podem ser usados para cálculos volumétricos, se necessário, e superfícies que podem ser editadas pelo usuário. Portanto, se o engenheiro civil começar com este modelo, ou se o engenheiro geotécnico pensa que sabe melhor, ele vai querer alterar e editar a superfície. Claro, isso ainda pode ser feito dentro da estrutura do Civil 3D como um objeto Civil 3D. Como Débora mencionou, o que ainda gostaríamos de adicionar para o futuro é a possibilidade de importar dados de solo em modelos 3D. Até agora são dados exclusivamente geométricos com foco técnico. O que estamos vendo aqui são volumes e camadas gerados a partir de GeoDNA através da profundidade. O próximo passo será permitir que o usuário consulte um único furo, bem como armazenar dados de medição e dados de amostra do GeoDNA, por exemplo. Eu mostrei aqui antes desta forma. Se o usuário estiver interessado em consultar, por exemplo, a relação de resistência ou parâmetros geotécnicos do GeoDNA,
e colocá-los neste modelo 3D, isso será possível. E o usuário escolherá para cada local qual tabela endereçar dentro do GILD e quais parâmetros serão exibidos para locais e profundidades específicos. Então, sim, é assim que é agora. Como mencionei, a fita mudará no futuro, pois vamos adicionar a possibilidade de abrir e fechar e alternar os parâmetros que controlam a aparência dos volumes. Sim, essencialmente isso é o que está sendo baixado do site de agora. Claro, também a documentação aqui, ou saiba mais sobre quais comandos são usados, quais são as bases para a seleção e como este plugin funciona. Se houver dúvidas ou acréscimos que você desejar fazer ao material apresentado. Isso seria muito bom. Talvez eu também possa compartilhar aquele que você conhece e você também pode mostrar com seu projeto de infraestrutura. Podes parar de partilhar e então eu posso assumir o ecrã? Isso é ótimo, muito obrigado. Como o Dário mencionou, você pode começar a combinar superfícies, volumes e explorar integrações juntos. O que isso também possibilita fazer é algo que pode transformar sua abordagem. Ah, desculpe. Eu sinto que perdi completamente o meu caminho e concentração nesta observação. Espera um minuto, meu comentário precisa de mais exemplos para ser completo. A tela ficou totalmente fora de controle comigo repentinamente. Está bem. Deixa-me ver se consigo recuperá-lo, sim? Ele também permite que você realmente comece a visualizar seu design de infraestrutura e terreno, e entre algumas das próximas funcionalidades, planejamos fornecer recursos onde você pode fazer cálculos volumétricos. Quantos metros cúbicos de argila devo remover ou quanta rocha deverá ser escavada e utilizada ao atravessar essas camadas no trajeto do túnel, considerando diferentes fatores? Isso capacitará os designers a tomar decisões informadas sobre suas escolhas de design, compreendendo seu impacto em custos, cronogramas, eficiência e sustentabilidade. Quando o projeto de infraestrutura cresce conjuntamente com o planejamento, nasce um potencial incrível. É por isso que estamos tão entusiasmados com esta edição e com a colaboração e parceria. Não sei se há outros problemas que gostaríamos de resolver. Caso contrário, Tim compartilhou gentilmente o link para a App Store. Obrigado, Tim. Eu vi no chat e também vou destacar que o aplicativo está mesmo sendo lançado. Você pode escanear o código QR na tela e ir para o nosso link ver em julian.com Civil 3D para descobrir o que o aplicativo pode e não pode fazer. Muitas das perguntas que você faz também estão na seção de perguntas frequentes do site, onde você também pode encontrar mais informações sobre isso. Caso contrário, eu adoraria ouvir mais perguntas e ver se podemos responder algumas delas no chat. Enquanto você está olhando para algumas das outras questões, quero dizer, parece haver muitas perguntas sobre o todo, como qual é o posicionamento, como quais são os plugins atualmente com e sem assinatura da Jordan. Sim, obrigado. Muito bem, Mindy, é um problema. Então, acho que o Nigel e eu também perguntamos e tentei resolver isso. O aplicativo Jordan Ground é gratuito e será gratuito de acordo com o nosso plano. É como um leitor acrobático, se quiser, certo? Você pode ingerir o arquivo,
você pode visualizá-lo, você pode usá-lo, e quaisquer recursos avançados que possamos ter no futuro, em termos de poder computacional ou interações estruturais do solo, etc. Dito isto, pode ser lançado mais tarde com um preço premium, mas não é o aplicativo planejado hoje que é cobrado hoje. O aplicativo de Desktop Jordan tem uma licença, você pode ter um assento único ou uma licença compartilhada, uma licença flutuante, várias pessoas o usam. Você não precisa instalar uma licença Geldon no seu laptop ou atribuir uma licença Geldon para usar o aplicativo Geldon Ground. Portanto, uma equipe que gerencia dados geotécnicos, coloca dados, coloca bancos de dados, precisa de software para fazer isso. Mas eles lhe dão acesso a uma base de dados já formada, e isso é gratuito. Portanto, você pode usar o aplicativo de terreno de construção para ler a partir do banco de dados, sincronizar com o banco de dados e obter as informações mais recentes. É claro que não queremos privar os usuários do Civil 3D de nenhuma funcionalidade com a qual estão acostumados. Portanto, vamos lançar logo após a ingestão do CSV e a ingestão do AGS, assim como o modelador de Geotech nos oferece a capacidade de inserir dados geotécnicos no Civil 3D. Isso ainda faz parte do aplicativo gratuito de Geodim Terrestre. A versão provavelmente será lançada no início ou meados de junho, logo após a versão de 2026, que foi lançada em maio. Portanto, está no nosso roteiro e vamos alcançá-lo. Como resultado, você também pode ingerir arquivos padrão sem o aplicativo Geodon. Claro, isso ainda requer importação de exportação, o que é pesado e limitado em termos de tipos de dados que você pode ingerir, porque você só pode fazer tanto com CSV. Conecte-se diretamente ao banco de dados para a melhor experiência, mas é uma opção. Eu vi uma pergunta do Brian ontem sobre o banco de dados de amostra. O banco de dados que você acabou de ver na tela mostrada por Daria vem com a instalação do aplicativo. Então, quando você baixa e instala um aplicativo da App Store, ele vem com um conjunto de dados que você vê na tela. Teremos todo o prazer em discutir com você quaisquer dados adicionais que você possa precisar para avaliar o aplicativo e suas funcionalidades. Não. Então, quando você fizer isso, não perca nenhuma das funcionalidades que estavam disponíveis gratuitamente antes. O modelador Geotech de hoje ainda está disponível na App Store até que tenhamos certeza de que pelo menos atingimos sua paridade de recursos gratuitamente. Neil perguntou: sim, isso é verdade. O aplicativo para ingerir arquivos CSV e AGS é gratuito, permitindo uso sem custos extras. Se você quiser ter um aplicativo para gerenciar totalmente suas pesquisas geotécnicas de campo, desde o local até a análise e relatórios geotécnicos, e criar uma experiência mais rica, sim, você precisa dele. Você também precisa dele como um aplicativo. Alternativamente, você pode pedir a outra pessoa que lhe forneça arquivos AGS e CSV que podem ser exportados de muitos aplicativos que realizam análises geotécnicas. O custo, acho que vou perguntar ali ao Jordan sobre o custo. Você pode dar uma olhada no site da Jordânia, no aplicativo completo da Jordânia. Vou dar-lhe um link no site onde você pode ver o que Jordan está fazendo. Além disso, há uma versão gratuita e gratuita de tempo limitado da Jordan. Você pode baixá-lo e experimentá-lo e usá-lo gratuitamente por até um mês. Se você precisar de mais tempo em um projeto específico, entre em contato conosco. Portanto, se você quiser explorar o que o Geodon tem para além do aplicativo Geodon Ground para Civil 3D, também é bem-vindo a experimentá-lo gratuitamente. Responderam a maioria das perguntas, mas ainda há dúvidas.
A contagem de golpes de hoje não está disponível. Eu vi a pergunta do Brian no perfil sobre a contagem de golpes. As contagens de golpes podem ser registradas e relatadas e criadas como relatórios em junho. Hoje não oferecemos conteúdo que você pode visualizar no Civil 3D. Se for relatado e o relatório foi gerado para, você pode entrar no Civil 3D, como o Dário destaca. Podemos colocar esse relatório ao lado do seu furo, mas atualmente não há gráficos para esse relatório no Civil 3D. É algo que estamos a pensar. Não aparecerá imediatamente no nosso roteiro, mas estamos pensando nisso. Se mais usuários o pedirem, colocaremos em nosso roteiro. Então eu realmente gostaria de saber uma coisa importante. Quando será lançada a versão 2026? Por favor, compartilhe informações detalhadas. Oh, essa é uma pergunta muito boa. O time também me fez essa pergunta pouco antes do webinar. Portanto, queremos validar em maio e garantir que ele funcione sem problemas em 2026. Então, nas próximas semanas esperamos lançar e eu espero que dentro de 3 a 4 semanas. Sim, sim. Estamos muito entusiasmados com isso e não esperamos nenhum problema, mas vai sair. Cobrimos tudo. Dennis levantou uma pergunta interessante sobre quando o ACC suporta o formato de arquivo Gelden. Isso vai ocorrer no Tribunal de Arts Desk. Não tem um cronograma definido atualmente, mas adicioná-lo à lista de prioridades com a equipe de documentos do ACC pode ser essencial para um progresso claro. Ainda não há resposta, mas vamos descobrir. Nigel e eu estamos debatendo maneiras de garantir a longevidade e integração contínua dos dados Geodin no ecossistema Autodesk, especialmente sua conexão com uma nuvem de construção avançada, o que apresenta possibilidades fascinantes. Isso é definitivamente algo que discutiremos e resolveremos junto com a Autodesk. Isso é ótimo. Sim, não vejo mais problemas. Gostaria de lembrar novamente que no painel de bate-papo eu compartilhei um link útil para a entrada da App Store. Lá você encontra o incrível plugin GeoGround com informações completas. Sinta-se à vontade para explorá-lo mais. Obrigado por fazer isto. Está tudo bem. Nigel Dálio da Debra, você tem alguma reflexão ou comentário final antes de encerrarmos o evento de hoje? Só quero ouvir os meus pensamentos. Sim, obrigado, Tim, por nos receber e obrigado, Nigel, por nos apresentar e estabelecer essa colaboração há alguns anos. Estamos a trabalhar juntos o tempo todo. Obrigado a todos por ouvir este post e se você tiver alguma dúvida dentro de um dia ou dois, entre em contato com Dária e eu e diga, podemos descobrir mais sobre isso. Ficaremos felizes em responder. Nigel, desculpe, acho que interrompi. Tenho duas coisas aqui. Estou muito entusiasmado com este fluxo de trabalho. A modelagem geotécnica atual, o fluxo de trabalho subterrâneo é ótimo, muito bom. A definição de sólidos e volume é muito boa, é um fluxo de trabalho muito limpo. Em segundo lugar, se você estiver nos reviews ou em qualquer lugar do mundo, mas especialmente nos DEU Glint, Geodin pode importar arquivos Glint. Então, este é um fluxo de trabalho usando o Geodin, inserindo arquivos Lint complexos e depois você pode levá-los para o civil. Portanto, este é um fluxo de trabalho limpo para importar conjuntos de dados Glint para o civil. Então, mais uma vez, como o fim da vida, você tem muitos dados neste formato. Este é um fluxo de trabalho, o que significa que agora você pode importá-lo para o civil. Muito obrigado. Também vou remover o link como migrar do Gint no chat.
Portanto, temos um fluxo de trabalho de migração que nós suportamos e uma ferramenta que nós suportamos. Se alguém encontrar um desafio, ficaremos felizes em ajudá-lo a migrar. Às vezes, migrá-lo não é simples, porque se você modificou o banco de dados de INT por muitos anos, mas nós apoiamos a migração e ajudamos. Tudo bem, acho que acabamos. Então, sim, mais uma vez, obrigado a todos por suas apresentações e muito obrigado a todos os participantes por todas as boas perguntas e feedback. Então, sim, vemo-nos na próxima semana. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado.